Então, irmão, vamos dar sequência aqui e, e responder aqui a irmã Josafá. Então, olha, você tem que conhecer o gráfico, você tem que saber por onde as escrituras andou, porque aí você não vai precisar de ninguém mais não. Porque se eu pudesse pregar para os irmãos do Brás, eu ia pregar para eles para correr a circular no Brasil todo e fazer essa mudança aí como tinha que ser. Eles aqui botaram no inário, eles maquiaram o que tinha que ser radicalmente mudado, irmão. Até o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é trindade ainda. É homenagem à trindade. O batismo tinha que ser feito em nome do Eterno só, do Todo-Poderoso, de Deus. É um absurdo isso daí, né? Eu creio naquela pregação dos antigos, né? Que nós cremos na inteira Bíblia Sagrada. O próprio ponto de Artigos de Fé fala isso, e ele se confunde logo à frente, né? Ou a gente crê na Bíblia toda ou não crê na Bíblia toda, né? Não tem como a gente dizer ao mesmo tempo que crê em toda e depois diz não, que ela apenas contém a palavra de Deus. E isso é sério, né? Eu entendia que Artigos de Fé é como uma cláusula pétrea, ela é irrevogável, não pode mudar, né? E se... Irmão Josafá, se você for analisar os discípulos, antes da Páscoa, ali, pouco tempinho antes da Páscoa, houve um episódio de Cristo conversando com Pedro, e Cristo deixou claro que Pedro, ainda ali, perto da Páscoa, ele não era convertido ainda. Então a convenção, irmão Josafá, vem de você, não de você parar de fazer uma coisa de paganismo ou de pecado, vem de você deixar de gostar. Então, irmão, Pedro era um homem valente, ainda tinha dentro dele aquela valentia que tinha que ser eliminada. E você vê que eles se converteram muito tempo depois que Cristo ressuscitou. Muitos deles. Você vê que Paulo, certa vez, corrigiu eles acerca da circuncisão. Você vê que eles ainda estavam caminhando ainda para a perfeição. É o nosso caso. Então, os irmãos do Brás não são perfeitos, não. Irmão Franciscão não era perfeito. Deus não revelou tudo para irmão Franciscão, não, meu amigo. Deus revelou parte para irmão Franciscão, que a graça tinha que ser de graça. O restante tinha que ser feito pelos irmãos que deu seguimento. Uma das piores coisas, irmão Josafá, é construir templos sem a autorização de Deus. Eu desafio qualquer estudioso da Bíblia, os irmãos do Brás, por exemplo, quem mandou construir esse tanto de templo, esse tanto de igreja, essa perca de tempo, pegar o dinheiro dos irmãos suado e construir porcaria de templo? Não tem na Bíblia que não, irmão, em lugar nenhum. Cristo não pregou dentro de templo nenhum não, porque lá não tinha nem prática de fazer templos entre o Salvador e os discípulos e os apóstolos, não existia prática de culto. Eu quero que alguém me mostre aqui, Cristo cantou um hino isoladamente, uma vez só, mas os discípulos. Não existia prática de culto e nem construção de igrejas. Então tem muita coisa errada para ser mudada. Os irmãos do Brás, se eles estivessem realmente querendo servir a nosso Salvador e ser considerado e contado como remanescente, eles corriam a circular no mundo inteiro. Irmãos, vamos nos regenerar vendendo todas essas porcarias feitas de pedra e repartindo entre os pobres do nosso meio. Porque existe muitos pobres, irmão Josafá, eu conheço, porque eu estou lá, vai fazer 50 anos, meu amigo. Eu também nasci na graça, eu congreguei na barriga da minha mãe e sei muito bem de tudo que acontece no nosso meio. Então eu não estou aqui para enganar ninguém e nem minha irmã fala que eu sou um pouco grosso, que eu sou parecido com João Batista, mas eu não posso fazer nada, é o meu temperamento. E eu não estou aqui para alisar a cabeça de ninguém não, e nem a minha mesmo. Porque o que eu prego, o que eu prego para meus irmãos e para o pessoal, os meus amigos, é o que eu quero para mim. Então eu não quero que ninguém se perca não, irmão. Então tem muita coisa na congregação que os irmãos já era para ter mudado, corrida circular, só que eles não têm coragem. Irmãos do Brás, pelo amor de Deus, quando vocês for fazer uma mudança dessa aqui, não maquia igual vocês fizeram aqui não, irmãos. Eliminou as 3 pessoas distintas, mas ainda continua batizando.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é a afirmação da Trindade ainda, irmão. Pelo amor de Deus, corre a circular no mundo todo, no Brasil todo. E abre o jogo para a Irmandade precisa saber. Ó, um homem aqui cheio de dúvida, irmão Josafá, cheio de dúvida, e foi questionar com o irmão do Braz, o irmão deu um chega para lá nele. Por que vocês não esclarecem? Corre a circular, esclareça, tenha coragem, irmãos. Não pode ser covarde, não. E corre a circular, manda esses irmãos, vende todos esses templos e divide entre o povo, por isso que ninguém visita ninguém. Porque os antigos, Josafá, eles se reuniam todos os dias, os novos convertidos daquela época, lê lá com bastante atenção que você vai ver, eles se reuniam todos os dias, cada um levava um pouco de comida para depois que conversasse sobre as boas novas, amanhecia o dia conversando, e muitos eram ex-prostituta, ex-aleijado, ex-cego, ex-pedidor de esmola, que estava tudo junto com eles, e tinha muitos irmãos ali que tinha crido também, que eram mais ou menos era bem de situação, e eles levavam coisas gostosas, que é o caso de 1 aos Coríntios capítulo 11. Lá, irmão, não é prática de ceia litúrgica não, porque isso é idolatria, isso é pecado, isso é culto, esse tipo de cultuação aí, isso é da Igreja Católica. Nós temos que sair, irmão, de Babilônia, tirar a Babilônia de dentro de nós. Os irmãos do Braz, pelo amor de Deus, irmão, se vocês não têm a guia do Espírito Santo e a boa vontade para ler as escrituras que está dentro da Bíblia, busca a história, irmão. Se o Espírito Santo não está mostrando, busca a história, que a história vai dar mais firmeza para vocês. Porque, irmão Josafá, isso é assunto para outro vídeo também. E eu não vou nem entrar em detalhe não, que nós vamos falar só sobre a Trindade e sobre a Bíblia. Então é isso aí. Mudar, tem que chegar no conhecimento da Irmandade, porque ela não é de ações ou de ministério, ela é a base da crença de uma igreja. E ainda falei assim para ele, ainda dei esse exemplo para o irmão, sabe o que é artigos de fé e conduta? Né? Eu falei assim, suponhamos que eu vou abrir uma igreja agora, eu, você e o meu filhinho estava ali do meu lado, de 7 anos, né? Eu falei, eu, você e esse menininho, o que a gente precisa ter? Primeira coisa, né? Ficou olhando quieto, eu falei assim, o que a gente precisa ter tá, nós vamos abrir uma igreja? Vamos, tá, e no que nós cremos? É o ponto de partida para uma igreja. Tá, a gente crê no quê? A gente crê em Deus? Ah, a gente crê em Deus, então escreve, nós cremos em Deus. Né? E a gente crê no que mais? A gente crê que Jesus é o Filho de Deus e ele vai voltar. Tá bom, escreve aí. Né? Isso é a base de toda a igreja. Muita gente procura uma igreja pelos pontos do artigo de fé. Né? O que é uma igreja evangélica? Uma igreja que crê na doutrina de Jesus Cristo. Né? E isso é um ponto no caso, artigos de fé e conduta. Não se pode alterar isso daí. Isso é sério. Se fizer essa alteração, né, tem que ter um conselho muito maior, não tem que ser um negócio muito bem feito, preparado, porque quando ele foi criado, em 1927, foi criado, não foi aqui no Brasil por 1 ou 2 ou meia dúzia de homens, não, como foi feita a alteração. Foi lá nos Estados Unidos, por representantes de diversas igrejas. Né? Quer alterar? Convida novamente esses homens. Se ajuntem ali e falem sobre essa alteração. Fala sobre uma luz que talvez Deus tenha vos dado. Se for luz de Deus, todos vão ficar em comum acordo. E haverá então sucesso na alteração. Né? E conversei isso com ele, não entendeu. Eu falei, agora o segundo artigo, irmão. O segundo artigo também é grave. Né? O segundo artigo, né, fala que nós cremos, né, na Trindade Divina. Né? Ou seja, nós cremos que os antigos fez questão de deixar claro que essa palavra, para nós saber que nós cremos na Trindade, deixou claro ali que nós cremos em que há 3 pessoas distintas. Quando se fala distintas, significam separadas e diferentes. São diferentes, são 3 pessoas distintas. Pois é, irmão Josafá, o erro está aí. Porque hoje a gente tinha que agradecer a Deus se os irmãos tivessem mudado como tinha que ser, mudado radicalmente, aí a gente tinha que agradecer a Deus. Mas eles só maquiaram ali, porque a Trindade, irmão Josafá,
é como eu já expliquei para os irmãos, a trindade, não existe essa palavra trindade na Bíblia. E trindade é coisa de Roma, é coisa de pagão, é botar Cristo e o Espírito Santo igual a Deus. E todos os apóstolos, lê que você vai ver, todos os apóstolos